O governo comunista norte-coreano é tão autoritário que decidiu estatizar até o comércio de alimentos no país. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Lud von Mila, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Os mercados da Coreia do Norte foram proibidos de vender arroz e milho desde janeiro deste ano. A medida fez com que o único local que sobrasse para as pessoas comprarem os seus alimentos fossem as lojas estatais. No entanto, essas lojas têm estoques muito limitados dos alimentos citados. Ainda não está claro se a proibição da venda de arroz e milho está em vigor em todo o país. O veículo de mídia Asian Press só conseguiu confirmar a notícia com fontes dentro de 3 províncias diferentes. Como o socialismo tenta controlar toda a informação circulante, praticamente nenhuma informação vaza por lá. E os informantes da imprensa internacional correm risco de vida ao tentar distribuir a verdade. Isso os transformou em verdadeiros heróis anônimos da liberdade. No entanto, como o trabalho é muito arriscado, não se consegue recrutar muitos informantes, e então ainda não se sabe se a medida é válida para todas as províncias do país. O jornal Asian Press se comunica com seus parceiros por meio de telefones celulares chineses contrabandeados para dentro do pequeno país comunista. O que se sabe, e surpreende 0 pessoas, é que o governo comunista está intensificando seus esforços para reprimir os grãos que circulam nos mercados particulares. E é mais uma demonstração do poder estatal esmagando indivíduos que cometem o crime sem vítima de quererem apenas comprar e vender arroz e milho por conta própria. A reportagem diz que as pessoas ainda são livres para comercializar batatas e grãos de feijão, mas é razoável supor que em breve o Kim Jong-un vai tentar controlar esses alimentos também. Inclusive, houve relatos de que o governo está tentando ativamente retirar o mercado privado de atacadistas de partes do país. Isto é, além de suprimir o mercado que vende na ponta da cadeia para os consumidores, a ditadura comunista quer também controlar aqueles que fornecem para os mercados. Quem achava que não dava mais para centralizar a economia da Coreia do Norte achou errado. O ponto é que toda intervenção cria um problema que demanda uma nova intervenção, e o ciclo de controle estatal não tem fim. Essas medidas são as políticas populares para lidar com a escassez de alimentos do país, que se tornou ainda mais aguda com as restrições no comércio internacional devido à pandemia de 2020 a 2022. A disrupção das cadeias globais levou a fortes flutuações de disponibilidade e preço dos alimentos nos mercados privados da Coreia do Norte. O Gabinete da Economia da Ditadura interveio nas transações de alimentos nos mercados, estabelecendo preços máximos para os alimentos, além de fortalecer o monitoramento das pessoas que os compravam. Todas essas medidas foram uma tentativa das autoridades de tentar estabilizar a disponibilidade e os preços dos alimentos pela força, isto é, inibindo os indivíduos que podem comprar, aterrorizando-os. Claro que a política deu errado. Interferências estatais baseadas na coação de indivíduos, terror e controle da economia sempre vão produzir os resultados contrários aos almejados. Com o controle de preços, menos alimentos foram ofertados, aumentando ainda mais o preço deles. Então, em janeiro, a ditadura resolveu controlar completamente a venda de arroz e milho. As forças de segurança do governo chegaram a invadir a residência das pessoas de surpresa, procurando por indivíduos que estivessem vendendo arroz e milho a partir de casa. No entanto, testemunhos mais recentes apontam que a ditadura resolveu parar as batidas e fazer vista grossa para as pessoas que comercializam na porta de suas casas. As lojas estatais foram expandidas por todo o país para vender esses 2 tipos de grãos. É verdade que as lojas físicas estão lá, só não possuem os produtos para vender. Então, o regime passou para o racionamento do arroz. Quando há estoque, a venda pública permitida é de 5 quilos por pessoa uma vez por mês. Mas o grande problema das mercearias estatais é que elas não permitem o famoso pechinchar do comércio privado, ou seja, firmar um acordo ali na hora entre o comprador e o vendedor. Muitas pessoas sobreviveram comprando o arroz já envelhecido, mais barato, ou compravam fiado para fazer comida que pudessem revender, como bolinhos de arroz, por exemplo. E, atualmente, já não podem mais fazer isso com as lojas estatais, e muitos indivíduos perderam a fonte de sua subsistência. O jornal também teve acesso a relatos de pessoas morrendo de fome. São cidadãos fazendo apenas uma refeição por dia e, enfraquecidos fisicamente, acabam sucumbindo e falecendo. No entanto, as autoridades não contabilizaram como morte por fome ou fraqueza, apenas colocam qualquer doença nas estatísticas do país. A Coreia do Norte teve um momento de respiro em relação à liberdade de mercado de alimentos na década de 1990, período em que os mercados negros surgiram em todo o país para distribuir alimentos no lugar do Estado.
E em 2003, o então líder supremo Kim Jong-il abandonou o sistema público de distribuição e começou a reconhecer a existência de mercados. Assim, construiu mercadões, que permitiam aos vendedores comprar espaços nas barracas para exibir seus produtos. Em 2018, havia pelo menos 436 mercados oficiais no país, confirmados com imagens de satélites. Ao permitir que os mercados se espalhassem, o regime tinha consciência das possibilidades que elas ofereciam para que as interações sociais ocorressem fora do controle governamental. De fato, os mercados se tornaram um impulsador para melhorar a vida dos cidadãos comuns, permitindo que eles comprassem e vendessem itens do dia a dia. Dado esse contexto, a proibição total das vendas no mercado privado de arroz e milho, sendo o arroz o grão mais importante devido à preferência entre os norte-coreanos, representa uma mudança de rota na política do país que vinha vagarosamente permitindo mais liberdade no mercado de alimentos. Vale ressaltar que, apesar de ter havido um mercado privado para a venda de alimentos, sua produção era e ainda é feita nas fazendas coletivas do país. Essas fazendas são supervisionadas pelos agentes do governo, com as safras produzidas de maneira ineficiente e com consideráveis desvios pelos supervisores estatais após a colheita. Como dito anteriormente, a pandemia de 2020 pressionou a já desastrosa economia norte-coreana e instituições públicas, como os militares, se viram com pouco acesso a alimentos. Isso fez com que o governo acabasse com sua política de progressiva liberdade no comércio de arroz e milho. Então, passou a controlá-los completamente, a fim de garantir que os militares e os burocratas tivessem acesso garantido aos produtos. O governo comunista chegou a determinar quanto cada indivíduo pode comer por mês. Certamente o racionamento só vale para o povão, pois pode ter certeza que Kim Jong-un e seus generais comem fartos banquetes para manterem suas barrigas salientes. Por outro lado, a população só pode comer 5 quilos por mês, e quando há, o bendito arroz disponível nas lojas estatais. Ainda não foi verificado se isso está ocorrendo no país inteiro, mas tudo indica que há um esforço do Estado norte-coreano para monopolizar o comércio de alimentos, começando por esses 2 grãos. E se o Estado controla a comida, que corresponde à necessidade do instinto mais básico do ser humano, ele também controla a população. Portanto, a lição da estratégia comunista da Coreia do Norte é que as medidas socialistas sufocam qualquer possibilidade de eficiência, seja na produção, seja na distribuição de qualquer produto, inclusive entre aqueles mais fundamentais, como o milho e o arroz. E o controle estatal sobre a venda também gera corrupção e privilégios para aqueles que estão no poder. Aqueles que têm conexões políticas podem obter acesso preferencial aos alimentos, enquanto o resto dos indivíduos sofre com a escassez, a fome e a falta de liberdade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!